A terceirização no nosso dia a dia é algo mais comum. Às vezes as grandes ou os grandes players ou as grandes indústrias no mercado, ou talvez as pequenas e médias hoje já estão utilizando de melhor maneira, estão utilizando bem o mercado da terceirização. E quando nós falamos de terceirização, vai também englobando o mercado do facilities. E o facilities, ele é exatamente para nos ajudar. É uma estrutura que veio para somar. O facilities não é apenas um termo, é quando nós ajuntamos e agregamos valores dentro de uma estrutura para somar no nosso dia a dia, para fazer com que você, empreendedor, para fazer com que você que utiliza os termos da estrutura do facilities tenha melhores resultados. Não é incomum encontrar por aí, às vezes, gestores, ou às vezes até mesmo empresários, os donos de pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, estão no campo de batalha, estão aí trabalhando, às vezes estão orientando as suas equipes, estão instruindo as suas equipes, e veja quanto tempo, às vezes, você pode estar perdendo por não saber ou não utilizar bem a estrutura do facilities. Quando a estrutura do facilities ela é bem interpretada e ela é bem utilizada, você só tem a ganhar quando você utiliza a estrutura ou o termo facilities. Por quê? O facilities no nosso dia a dia, ele é para te proporcionar o quê? Melhores condições, é para fazer com que você tenha mais tempo livre, é para te permitir fazer investimentos melhores na sua estrutura, inclusive aproveitando melhor o seu tempo. Eu tenho falado que o tempo é um dos nossos maiores ativos, é um dos ativos mais valiosos que nós temos, porque se nós aprendemos a gerir o tempo, se nós lidamos bem com a administração do nosso tempo, nós vamos evitar gastar o nosso tempo à toa. E tem muita gente que está, às vezes, por falta de entender isso, ou talvez por não entender bem a estrutura do facilities, não está utilizando bem o seu tempo. Está utilizando o seu tempo, às vezes, está passando mais tempo ocupado do que produzindo no dia a dia. E o facilities, ele é para te ajudar. Ele é para tornar o seu dia a dia mais suave. É para fazer com que você tenha mais tempo livre. É para te dar mais condições de produtividade. É para fazer com que você utilize melhor a estrutura, você tenha mais condições de produzir e aumentar a sua lucratividade. Quantas vezes, na maioria das vezes, você pode estar até sobrecarregado, ou às vezes está sobrecarregando a sua estrutura ou a sua equipe, porque não está utilizando do termo, ou não está utilizando da estrutura do facilities como um aliado seu. O facilities, ele é para te ajudar, é para transformar o seu dia a dia, é para te permitir mais tempo livre, é para permitir que você consiga produzir mais, é para que você utilize de uma melhor maneira, de estratégias mais inteligentes, para que o seu negócio se alavanque. E quando nós falamos do termo facilities, o facilities não é para ser utilizado somente nos processos de higienização, nos processos de segurança, ou nos processos de contratação terciária, ou secundária ou terciária. Na maioria das vezes é secundárias e terciárias. Quando você passa por um processo de secundarização do seu processo do facilities, ou terceirização do seu processo de facilities. Porque, assim, a maioria das vezes as empresas, elas terceirizam, elas locam, sublocam e vão fatiando o bolo, é melhor dizendo, eles vão fatiando o bolo, trazendo para uma realidade, e às vezes, como diz aqui a galera, quem parte, reparte, às vezes fica com a menor parte. E o facilities, ele é exatamente para nos ajudar. É para proporcionar melhores condições, para que você não gaste tempo, para que você não gaste horas do seu dia, para que você aproveite bem o seu dia a dia, o seu tempo e a sua produção. Lembre-se, o ativo mais valioso que você tem é o seu tempo. Você hoje que tem o seu próprio negócio, às vezes você é dono de uma pequena, uma média, uma grande empresa, ou você às vezes pode ser um gestor, um gerente de um negócio, e às vezes você está gastando ali horas do seu dia, cuidando da estrutura do facilities, ou até mesmo cuidando ali dos seus processos de higienização, trazendo para uma linguagem comum, onde as pessoas estão acostumadas a dizer. Quando vai se lidar com as pessoas, com a equipe da higienização ou a equipe operacional, às vezes é mais comum para você lidar com esses termos que lidar com o termo facilities. Mas o facilities é exatamente isso. É para te dar mais condições. É para te entregar os resultados que você precisa, sem você gastar horas do seu dia, sem você ficar se cansando e fazendo com que
você tenha os melhores resultados, fazendo com que a sua equipe operacional tenha os melhores resultados e a equipe não fique sobrecarregada. Tenho visto por aí muitos gerentes, muitos diretores de pequenas, médias ou grandes empresas, gerentes operacionais, pessoas que estão em pontos estratégicos do negócio, se ocupando, cuidando de estrutura do facilities e deixando atividades que são importantes, atividades que poderá fazer o seu negócio alavancar, fazer as suas empresas crescerem e prosperar, e até mesmo você prosperar. Tem quantas vezes você pode estar perdendo tempo, gastando horas do seu dia fazendo gestão de facilities ou cuidando da equipe de higienização de um modo em geral? Você poderia muito bem estar utilizando esse tempo para você, investindo em conhecimento, aumentando seus conhecimentos, aumentando a sua competitividade, te proporcionando condições para que você possa competir no mercado e se tornar aí uma empresa com alto potencial de competitividade e lucratividade, gerando emprego e renda para as pessoas. Isso é muito importante. Quando nós nos propomos a ter um negócio, na verdade, nós não pensamos só em nós também pensamos em gerar emprego, pensamos em gerar renda, pensamos também no lado social. Como é bom nós gerarmos emprego e renda para as pessoas, para que as pessoas possam desfrutar do seu trabalho, comer do seu trabalho e ter uma vida digna. Então, não pode ser comum você perder o seu tempo, gastar horas do seu dia para não fazer os seus projetos, os seus sonhos, os seus objetivos ficarem parados. É importante você utilizar melhor a estrutura do facilities. Quando você utilizar bem a estrutura do facilities, certamente você vai ter melhores resultados nos seus projetos, nos seus negócios. Quantas vezes você passa horas, você está cuidando do facilities, lidando com a sua equipe, e os resultados que você poderia ter ou tem são inferiores. Às vezes você, quando deixou de entregar essa responsabilidade para alguém, você assumiu essa responsabilidade e você está ficando apenas com o trabalho, com a fadiga do dia a dia. E os resultados estão, às vezes, abaixo do mercado, abaixo do esperado. E quando você utiliza bem a estrutura do facilities, o facilities é exatamente para te proporcionar melhores condições, é para fazer com que seus processos, seus projetos, eles se alavanquem. Quantas vezes o facilities tem feito empresas de médios e grande porte prosperarem, tornarem empresas grandes no mercado, as empresas se tornam mais competitivas, porque gerentes, gestores ou até mesmo administradores e diretores dos grupos, eles passam a focar no seu objeto fim, passam a focar no objeto do seu negócio. E quando você sai do foco do objeto do seu negócio, vou dar um exemplo muito claro aqui. Às vezes tu produz peça para veículo, mas a tua empresa ela é uma empresa de produtividade de peça. E aí você para o seu processo para cuidar da higienização. Quem é que está cuidando da produção de peças de veículos para você entregar esse produto no mercado? Quem está cuidando disso? Então, quando você tem interrupções nos seus processos de produção, porque você está parando para cuidar de determinadas funções que não é objeto fim, você está perdendo dinheiro, você está perdendo tempo, não está utilizando bem o seu tempo, e isso faz com que você tenha percas no mercado. E o facilities é exatamente para te ajudar nisso. Você pode utilizar da estrutura do facilities para contratar desde os serviços gerais, as pessoas que estão na produção no solo de uma empresa, a contratar o pessoal da administração, contratar o pessoal de recepção, contratar o pessoal de segurança. O facilities ele é vasto. Se você utilizar bem da estrutura do facilities, certamente você vai ter bons resultados. O que você não pode é ficar gastando seu tempo, perdendo seu dia, horas do seu dia para fazer a gestão do facilities e não tendo os resultados que você deseja ou merece. Não é incomum encontrar por aí, às vezes, donos de empresas, às vezes estão pensando em desistir dos seus negócios porque estão trabalhando muito, sentem que estão trabalhando muito, que estão sobrecarregados e os resultados não estão aparecendo. Não é incomum a gente encontrar por aí, tenho andado por aí, tenho andado aí a nível Brasil, tenho visto as pessoas cansadas, sobrecarregadas, porque saíram do foco, saíram do objeto fim e às vezes está gastando horas do seu dia para instruir ou para orientar a equipe. Se você tem um facilities, se você tem alguém que faz a gestão do seu facilities, é um aliado seu, vai transformar o seu dia a dia. Quando nós especializamos em determinadas coisas, quando você, por exemplo, precisa de uma consulta médica
E você não vai num clínico geral. Tem coisas que você vai num clínico geral, mas tem coisas que você procura alguém que está especializado em determinados segmentos. E quando você não está especializado em determinados segmentos, certamente você não terá expertise para cuidar dos assuntos com certa habilidade. Você tem até vontade ou tem interesse, mas você não terá aquela expertise para cuidar daquele negócio que te trará resultados. E quando você recorre à estrutura do Facilities, o Facilities é para isso, gente. Quem lida com Facilities, ele tem uma expertise, ele está no dia a dia. Todos os dias ele levanta, o café da manhã dele é Facilities, o almoço, o jantar, o deitar dele, a noite, a vida dele, ele respira isso. É como tu produz peças. Eu imagino que tu passa a maior parte do teu tempo pensando nas peças dos veículos que você vai produzir. E da mesma forma, quem cuida de Facilities, ele passa horas, ele passa a maior parte do seu tempo pensando na estrutura, como organizar, como planejar, como instruir bem a equipe, como ter sucesso na equipe, como ter sucesso com a equipe de Facilities. Isso é muito importante. A maioria das vezes, os donos de médias ou grandes ou pequenas empresas, eles não têm grande sucesso nas suas estruturas empresariais e também nas estruturas do Facilities, porque estão desfocados, estão centrados ali. Ele produz A ou B ou C, mas volta e meia está voltando para processos que está puxando ele para trás. É a mesma coisa que você está patinando, seu carro não acelera. Então, o Facilities é para te ajudar, é para te proporcionar melhores condições, é para te dar condições de produzir, é para fazer com que o seu dia a dia melhore. Inclusive, quando se fala de Facilities aí, a gente precisa pensar até em nós como pessoas mesmo. Empresas são feitas de pessoas e processos. E quando nós pensamos apenas em processos, nós esquecemos o lado humano. Então, nós precisamos pensar nos dois pontos de equilíbrio. Pessoas e processos. Então, a empresa é feita de pessoas e processos. Quando se pensa nos processos da terceirização ou do Facilities, certamente está pensando em pessoas. Você vai ter melhores condições de vida, você vai ter melhores qualidades de vida, você vai descentralizar tarefas que às vezes estão te sobrecarregando. Não é incomum encontrar por aí pessoas que estão sobrecarregadas, às vezes elas estão abatidas porque o peso da estrutura está sobre os seus ombros, responsabilidades enormes. Às vezes você pode estar carregando um fardo muito pesado, gerenciando um grupo ou grandes grupos, e responsabilidades vêm sobre você. E por você carregar essas responsabilidades sobre os seus ombros, e às vezes você pode sentir o peso do fardo. O fardo pode estar pesado, mas eu convido você a dividir o seu fardo. Você não precisa carregar toda a sua infraestrutura nas costas. O Facilities, ele é para tornar o seu dia a dia mais suave, para tornar o seu dia a dia mais leve. E utilizar bem da estrutura do Facilities não significa que você vai cruzar os braços ou você vai abrir as portas da sua empresa para um terceiro. Na verdade, não é. Na verdade, quando nós nos especializamos em determinados segmentos, cada um vai fazendo a sua parte. Cada um vai somando ali dentro dos grupos e os resultados vão aparecendo. Você que produz peça. Quem produz os processos de higienização, produz higienização e por aí vai. O Facilities, ele é o seu aliado. O Facilities não pode ser o teu inimigo. E às vezes, um segredo que existe no meio do mercado aí do Facilities ou da terceirização, às vezes as pessoas, por não conhecerem da causa, acham que custa caro. Às vezes trabalha exatamente, eu não vou utilizar da estrutura do Facilities porque custa caro e é muito cansativo lidar com o Facilities. Na verdade, o Facilities não custa caro. Se você for parar para pensar, se você for planilhar, quantas vezes quando você vai utilizar a estrutura do Facilities, se você for fazer um planejamento, se você for planilhar ali os seus custos operacionais, quanto tu gasta com higienização, quanto tu gasta com materiais de higiene, quanto tu gasta com pessoal, quanto tu gasta com processos trabalhistas, quanto tu gasta com folha, quanto tu gasta com a mão de obra, com aquelas pessoas que às vezes estão envolvidas diretamente no projeto, quanto tu gasta com os honorários contábeis e por aí vai. São inúmeros cálculos que você precisa fazer. Se você começar a pensar nesses números, nesses cálculos, você vai entender que a estrutura do Facilities é muito mais produtiva para você.
no primeiro olhar, você vai achar que você vai gastar mais ter uma estrutura de facilities externa ou terceirizada. Quando você vai analisar nos primeiros momentos, por exemplo, vai achar que custa caro, mas na realidade não custa. Se você for analisar os custos de substituição das pessoas, de pessoas que às vezes não se encaixaram no perfil da vaga, às vezes tu tem que pensar nas demissões, nas rescisões, às vezes nas substituições, ou nas férias, ou nos atestados médicos, e etc, que é algo que é comum na vida, na rotina de todo empresário. Então, você sabe muito bem disso. E, às vezes, quanto custa a hora do seu colaborador que hoje está acompanhando o Facilities, ou até mesmo a sua hora. Às vezes, você é um profissional estratégico que está cuidando do negócio e que você está parando horas do seu dia para cuidar ou fazer os processos aí, ou fazer a engrenagem rodar, fazer a máquina rodar. E a sua hora, você não pode parar as suas horas para fazer a engrenagem funcionar. Você tem que ser aquela pessoa que às vezes coloca apenas liga-chave. E aí a estrutura vai funcionar. Porque se você é uma pessoa estratégica no seu negócio, está gastando horas do seu dia para fazer a engrenagem funcionar, para fazer a equipe do Facilities produzir e outros processos que você precisa que aconteça, você pode estar gastando dinheiro, você pode estar perdendo o seu tempo, você pode, inclusive, não estar gastando energia aí em locais que não deveria estar gastando. O Facilities, ele é para te ajudar, é para tornar o seu dia a dia mais leve. Eu não estou aqui nem para te vender nada. Na verdade, eu estou aqui nessa nossa conversa, nesse nosso diálogo aqui, é exatamente para trazer a conscientização sobre como utilizar melhor a estrutura do Facilities. É para tornar o seu dia a dia mais fácil. É para fazer com que você, empresário, você, gerente, você, gestor de um negócio, você que cuida de um negócio, você que está na responsabilidade de um negócio e que você precisa utilizar bem as suas horas, utilizar bem o seu tempo. Lembre-se, o tempo é um dos maiores ativos que nós temos. Na maioria das vezes as pessoas podem estar pensando que os maiores ativos que nós temos são os bens ou os patrimônios que nós adquirimos no dia a dia. Isso é importante. Mas o tempo, ele é um dos maiores ativos, porque pense bem, pensa comigo. Se você perder os patrimônios, os bens adquiridos, o que sobrou? Sobrou o seu conhecimento, sobrou o seu tempo. E você precisa utilizar o seu tempo e o seu conhecimento que transforma, que traz patrimônios e que traz bens para você. É o tempo que você tem e é exatamente os conhecimentos que você tem. Então, precisa utilizar bem o seu tempo. Não gaste o seu tempo, não gaste horas do seu dia fazendo gestão de algo que você pode deixar para que as pessoas façam por você. O Facilities, gente, se você utilizar bem da estrutura do Facilities, certamente você terá os melhores resultados. Você não vai ter que ficar convivendo com chateações ou com aborrecimentos. Você não vai ficar interrompendo a sua produtividade. Você vai utilizar a estrutura do Facilities para tornar o seu dia a dia mais suave, para fazer com que você tenha os melhores resultados, para que você foque no seu negócio, cuide do objeto fim do negócio. Quantas vezes, quando nós planejamos um negócio, quando nós vamos planejar uma estrutura de um negócio, na maioria das vezes a gente faz determinados projetos e planos, mas a gente não encabeça ali todos os projetos, todos os planos. E quando se fala no Facilities, na maioria das vezes eu tenho conversado com as pessoas, inclusive sócios, amigos, que cuidam, que têm negócios, na maioria das vezes as pessoas têm um sonho, têm um projeto, abrem um negócio, determinado negócio, e ele não pensou numa estrutura do Facilities. E aí ele entendeu que de repente surgiu a necessidade, tem a necessidade de ter alguém para cuidar, tem alguém aqui para higienizar a minha fábrica, tem alguém aqui para limpar a minha empresa, o meu escritório, a minha indústria, ou a minha loja, ou o meu shopping, e eu preciso de alguém para cuidar aqui da segurança da minha portaria ou da recepção dos meus negócios. Eu preciso de alguém aqui para fazer estar aqui no centro de apoio, ou servir um cafezinho. Eu preciso de pessoas para estar nesses pontos estratégicos do meu negócio, mas às vezes a pessoa não pensou nisso, não planejou nisso. Às vezes, quando ela foi implantar um negócio, ela pensou numa estrutura de um modo em geral, mas nesses detalhes ela não pensou. E aí, quando ela viu que ela tem essa necessidade, aí ela começa a buscar os equilíbrios. Às vezes ela mesma vai para o mercado buscar profissionais e hoje ter profissionais capacitados, hoje cada vez custa mais caro treinar.
Você sabia que cada vez custa mais caro? Todas as vezes que você contrata e demite, você contrata e demite. Isso é muito oneroso para as empresas nos dias atuais. Nós pagamos uma taxa tributária muito alta. Então, todas as vezes que você toma a decisão de contratar, toma a decisão de demitir, isso fica muito caro. E sem contar o tempo que você perdeu. Você passou horas do seu dia treinando, investindo em pessoas, e você, de repente, a pessoa não ficou, você teve que demitir por algum motivo, e você perdeu ali o seu tempo, perdeu dinheiro, perdeu investimento, perdeu horas. Isso é muito importante. Agora, quando você entrega essa responsabilidade para alguém, você não tem que ficar preocupado com isso, você precisa dos resultados. Quando vocês fazem ali alinhamento de expectativas, fazem o alinhamento dos projetos, você fez ali o alinhamento e as pessoas entenderam exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer, e passam a entregar os resultados da maneira que você precisa, do jeito que você quer. E cuidar do facility, gente, é muito mais do que ter pessoas nos ambientes. E às vezes as pessoas não estão entendendo, não estão levando isso a sério. Todas as vezes que você para o seu dia, para horas do seu dia para cuidar de estrutura de facilities, ou até mesmo para ir para o mercado, ir no mercado buscar aí, fazer seleção de pessoas e selecionar dá trabalho. Você sabe muito bem disso. E todas as vezes que nós contratamos errados, os processos não funcionam. Às vezes nós ficamos ansiosos para contratar as pessoas, colocar as pessoas nos postos de trabalho, e se não fizermos uma análise criterioso, se não ali testarmos as pessoas, se não fizermos ali, se não treinarmos, investirmos nas pessoas, dá trabalho, vai ficar caro. E às vezes desistem dos processos, dos projetos. E eu tenho encontrado por aí empresários e donos de médias e grandes empresas, ou até mesmo gerentes, gestores, que às vezes estão se desanimando de tocar o barco. Por quê? Porque estão sobrecarregados. Estão vivendo uma alta carga tributária no país, estão pagando impostos altos e estão com dificuldade de tocar os seus negócios porque o objeto fim está sendo desvirtuado do negócio. Ela está tendo que cuidar de projetos secundários ou terciários no seu negócio. E quando você tem alguém para cuidar do facility, certamente você tem alguém que vai ajudar a você a conduzir os seus negócios. É a equipe do facility, é a equipe da higienização que vai cuidar da higienização, entregar para você a sua empresa organizada, a sua empresa limpa. E eu tenho falado aí em relação à organização, no dia a dia, ambientes desorganizados faz com que as pessoas produzam menos. É bom você que é empresário, você que é um gerente, gestor de negócio, avaliar isso, avaliar a sua estrutura interna. Comece a dar uma avaliada. Às vezes a sua produção, a produção do seu negócio pode estar abaixo do esperado, às vezes você tem até as pessoas certas nos pontos de estratégia do seu negócio, mas às vezes a produção está baixa e você precisa avaliar. Pode ser que os seus ambientes estejam desorganizados, estejam sujos e as pessoas estão produzindo menos. Se você manter os seus ambientes organizados, higienizados e limpos, as pessoas certamente vão produzir mais. As pessoas vão ficar com aquele aspecto de felicidade, as pessoas vão ficar mais alegres, mais felizes, porque os ambientes estão gerando segurança para elas, estão deixando elas mais à vontade para produzir. É importante você pensar nisso. Você que hoje você que cuida do seu negócio, você que tem uma empresa, você que é um gerente de negócio, você que comanda aí uma estrutura, uma organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, é importante você pensar na estrutura. E o